Prosperidade, de Lair Ribeiro. Fazendo amizade com o dinheiro. Capítulo 8. Avalanche de preconceitos. Rompendo as amarras. Como estar no dia a dia depois de ter entrado em contato com um tempo onde tudo é presente, inclusive o passado e o futuro? Você levava consigo essa pergunta enquanto ia para o trabalho. O que sentia e respondia para si mesmo era uma atitude diferente em relação ao aproveitamento do tempo, valorizando mais a atenção a cada momento. Sua intuição estava suficientemente aguçada para que o processo de aprendizagem continuasse acontecendo durante todo o dia, mesmo nos momentos mais triviais. Um detalhe no trabalho, um comentário ouvido a esmo, um trecho de canção que alguém passava assobiando, tudo parecia ter ligação com o curso intensivo que você estava fazendo sob a orientação de Vanguarda. O jeito é correr contra o tempo, porque tempo é dinheiro. Antes, você acharia normal essa frase, dita por seu chefe durante uma reunião no trabalho sobre os preparativos para o lançamento de um novo produto pela empresa. Mas dessa vez, a frase lhe soou como a ideia mais absurda do mundo e você protestou. Nós temos que correr a favor do tempo e não contra ele. Se tempo é dinheiro, estar contra o tempo é também estar contra o dinheiro. Foi um clima estranho na reunião, porque nunca tinham visto você discordar dessa forma. Mas não ficou nisso. Você começou a criticar vários pontos do projeto, propondo otimizar esforços e fazer mais com menos. Defendeu uma reformulação completa dos cronogramas e disse que a empresa precisava tornar-se mais ousada, ou senão perderia a sua posição no mercado. Ante o olhar do seu chefe, você achou melhor ficar quieto, ouvir mais e, por enquanto, ir guardando os seus insights para si próprio, até sentir-se mais delineado em seu projeto pessoal, que começava a tomar forma. A prosperidade estava se firmando em nível mental e agora começaria a pedir medidas concretas para se manifestar. Vanguarda havia ensinado você a livrar-se dos valores negativos que bloqueiam o caminho para a prosperidade, mas você sentia que faltava alguma coisa. O clima de mal-estar que ficou entre você e seu chefe depois daquela reunião mostrou que há outros componentes emocionais na sua relação com a autoridade que ainda precisavam ser trabalhados. Por isso, naquele dia, você resolveu não almoçar e procurar um recanto bem tranquilo onde pudesse meditar sobre essas questões. No caminho, ia pensando em Vanguarda e pedindo-lhe que o orientasse. Sem saber, você estava a caminho de outro encontro convocado por ele. Fax Transmission. Uma das maiores desgraças do mundo é a pobreza, principalmente para quem é pobre. Sentado na relva do parque florestal, você não chegou a ver as bolinhas brilhantes que haviam estado em seu quarto, mas lembrou-se nitidamente delas, como se estivessem ali, numa dimensão invisível para seus olhos. Fechou os olhos e sentiu que o hemisfério direito do seu cérebro comandava o processo mental naquele momento, para abrir seu contato com regiões inexploradas do seu conhecimento. O que são essas bolinhas douradas? Pensou. São simplesmente transmissores de comunicação, pombos-correios informáticos ainda desconhecidos para o seu tempo. Disse-lhe nitidamente a voz de Vanguarda dentro do seu ouvido esquerdo. Você sorriu, já familiarizado e contente por estar em contato com ele.
Sentou-se em posição relaxada e respirou fundo, mostrando-se pronto para outra aula. Existem alguns fatores psicológicos importantes que é preciso equilibrar no caminho da prosperidade. O primeiro fator é a experiência do seu nascimento. Saímos de uma situação confortável para um lugar desconhecido, que logo no primeiro momento nos parece inóspito. Uma luz forte, ofuscando os olhinhos ainda fechados, mais sensíveis, e um comitê de recepção, nem sempre carinhoso, recebendo o neném com palmadas no bumbum. Nossa primeira vivência de respiração no mundo fica em nosso cérebro relacionada ao medo da morte. Chorando, em meio a esse pânico, você começou a respirar nesta vida. E essa lembrança se revive inconsciente cada vez que se respira. E aí, como resolver esse problema? Há uma técnica de regressão chamada rebirthing, que faz a pessoa reviver seu próprio nascimento, relembrando os detalhes ocorridos e as emoções que surgiram ali. Mas esse trabalho precisa ser feito com um profissional especializado. Procure um. Faça junto com sua esposa para que um ajude o outro fazendo o papel de mãe. E será muito bom para os dois. Muita gente não deslancha na vida por causa do trauma do próprio nascimento. Você ficou em silêncio por alguns minutos, cuidando de respirar relaxadamente, pois sentia que a aula estava apenas começando. Num relance, lembrou-se do olhar do seu chefe, ao final da reunião daquela manhã, e do sentimento desconcertado em que você ficou depois dali. Não quis fixar na mente aquela preocupação, mas percebeu que, em vez do olhar do chefe, sua memória mostrava-lhe agora o olhar do seu pai. Nesse instante, voltou a ouvir a voz do mestre vanguarda. Continue relaxado, de olhos fechados, e imagine-se bem pobre, morando embaixo de uma ponte, sem nada e destituído de qualquer recurso material, na mais completa miséria. Você está tentando fazer um foguinho para se aquecer e esquentar uma lata com um pouco de café dormido que pediu num bar. Como das outras vezes, leitor, faça esse exercício mentalizando as situações propostas por Vanguarda. Releia bem devagar o parágrafo acima e aproveite a valiosa oportunidade que você está tendo neste momento. Completamente pobre, morando embaixo da ponte, você vê seus pais chegando de carro para visitá-lo. Responda agora mentalmente, ou se quiser, leitor, escrevendo nas linhas abaixo, o que seu pai sente quando olha para você. O que sua mãe sente quando olha para você naquela situação? O que você sente quando olha para eles? O que seu pai diz para você? O que sua mãe diz para você? O que você diz para eles? Vocês conversam um pouco sobre a sua situação e sobre assuntos gerais. E depois de alguns minutos, eles se despedem de você. O que lhe diz seu pai quando vai embora? O que lhe diz sua mãe? O que você lhes diz ao despedir-se deles? Agora mentalize uma outra situação. Você está morando numa casinha simples, em condições bem modestas.
e seus pais chegam para visitá-lo. O que seu pai sente quando olha para você? O que sua mãe sente quando olha para você naquela situação? O que você sente quando olha para eles? O que seu pai diz para você? O que sua mãe diz para você? O que você diz para eles? Vocês conversam um pouco sobre a situação e sobre assuntos gerais, e depois de alguns minutos, eles se despedem de você. O que lhe diz seu pai quando vai embora? O que lhe diz sua mãe? O que você lhes diz ao despedir-se deles? Imagine agora que você está morando em um palacete, com muito luxo e todas as comodidades que só uma imensa fortuna pode propiciar. Seus pais chegam para visitá-lo e seu mordomo vai recebê-los na porta. Eles entram e ficam aguardando em um salão enorme, ricamente decorado. Você desce uma escada de mármore que leva ao salão e olha para seus pais. O que seu pai sente quando olha para você? O que sua mãe sente quando olha para você naquela situação? O que você sente quando olha para eles? Vocês se cumprimentam carinhosamente. O que seu pai diz para você? O que sua mãe diz para você? O que você diz para eles? Vocês conversam enquanto um drink é servido em bandejas de prata e cálices de cristal. Depois de alguns minutos, seus pais se despedem de você e saem. O que lhe diz seu pai quando vai embora? O que lhe diz sua mãe? O que você lhes diz ao despedir-se deles? Continue respirando suavemente e entrando em contato com a emoção que ficou ao final dessas 3 situações. Você trabalhou em sua mente o que chamamos de síndrome da desaprovação dos pais. Há pessoas que sentem um medo inconsciente de alcançar na vida mais do que o pai alcançou, e o mero desejo de ser próspero vem carregado de culpa. Outras vezes, o filho sente-se pressionado pelo pai a mostrar-se vitorioso e exatamente por causa da pesada cobrança ou expectativa paterna, ele não consegue ser bem-sucedido. Outros revoltam-se contra o modelo de vida dos pais, mas estão de tal forma programados por esse modelo que não conseguem fazer nada fora desse sistema de valores. Com o exercício que acabamos de fazer, você tem condições de observar suas emoções em 3 situações diferentes e dessa forma consegue desfazer amarras no envolvimento emocional com seus pais em relação à prosperidade. Pobre do papai que se esforçou tanto por mim. Pensamentos como este vinham à sua mente enquanto Vanguarda explicava sobre o exercício feito, e vinham associados a outro sentimento exatamente igual ao primeiro exemplo da síndrome, citado por ele. Se eu ficar mais próspero do que ele, vou ter sentimento de culpa. Era evidente que Vanguarda lia seus pensamentos mais recônditos, pois interrompeu o que falava e lhe disse em outro tom. Isso que você está pensando agora, por exemplo, é um típico pensamento negativo. Outro fator psicológico que é fatal para a prosperidade. Temos poder sobre o que pensamos e os pensamentos moldam a nossa realidade.
Então, por que não dar vazão sempre a pensamentos positivos? Em vez de pensar assim, diga para você mesmo: sou mais próspero do que meu pai, e isso é a melhor homenagem que posso prestar a ele por tudo de bom que ele me deu. E não culpe seus pais, nem ninguém pelo que você não teve ou não conseguiu, pois quem determina as condições de sua vida é você mesmo. Fax Transmission. Muitos são os que querem, mas poucos são os que acreditam. Sem crença, é difícil agir na realização das metas. Mas e se a pessoa tem um karma de viver pobre, por exemplo, para pagar por erros de outras vidas? Vanguarda surgiu na sua frente com uma expressão furiosa. Olha aqui, se uma vida passada fosse tão importante assim, mais importante que a vida presente, você estaria vivendo aquela, e não esta. Deu uns tapinhos no seu rosto e em seguida bateu com a palma da mão na terra, fortemente. Parecia querer aterrissar. Você, a consciência da vida mais concreta em sintonia com a terra. Fax Transmission. A falta de dinheiro traz mais problemas para o universo do que o excesso. O karma tem a sua função no universo, a astrologia também. Tudo tem sua razão de ser, mas acima de tudo, a manifestação da vida individual baseia-se no livre-arbítrio. Seu crescimento espiritual está exatamente em conseguir transcender quaisquer desígnios anteriores, em direção à harmonia plena com a prosperidade do universo. Ou você pensa que este universo todo foi criado para ser essa pobreza em que a maior parte da humanidade está vivendo? Você ia concordar com um gesto quando ele pôs a mão no seu ombro com força e completou a bronca. Seria uma verdadeira sacanagem cósmica se tudo já estivesse escrito com um destino inevitável. Muitas histórias de karmas e de cataclismos que se contam por aí não têm nada a ver com o que de fato é. São maneiras de fugir da realidade, são desculpas para não se fazer nada. O que importa mesmo para superar problemas de karma é viver bem o aqui, agora. Viver o melhor possível com amor, felicidade, paz e muita prosperidade. Fax Transmission. Prosperidade é uma comprovação da existência divina. Exatamente quando ele falava em aqui agora, o relógio de uma torre próxima deu 2 badaladas. Mais uma vez, o tempo das lições de vanguarda se encadeava perfeitamente com o presente vivido por você no dia a dia. O velho evaporou tão rápido quanto surgira, e você saiu caminhando para o trabalho com a cabeça ainda rodando, mas o pé bem firme no chão.